Você já se perguntou por que algumas dores não passam, mesmo depois do tempo? Por que certas feridas insistem em latejar justamente quando você pensa que já superou? E se aquilo que quase te destruiu for, na verdade, o lugar exato onde Deus decidiu te levantar? Existe uma verdade silenciosa, raramente dita em voz alta, escondida nas entrelinhas da Bíblia. Deus nunca desperdiça dor. Nenhuma lágrima é invisível. Nenhuma injustiça é ignorada. Nenhuma ferida é inútil quando colocada nas mãos certas. Talvez você esteja ouvindo isso no meio do cansaço, no meio da confusão, ou até no meio de um ressentimento que você carrega há anos. E ainda assim, algo dentro de você pressente que existe mais. Que a sua história não terminou no momento em que tudo deu errado. Você não chegou até aqui por acaso. Há uma razão para essa inquietação no seu coração. Há um motivo para essa pergunta que não sai da sua mente. Por que isso aconteceu comigo? A Bíblia responde essa pergunta não com frases vazias, mas com histórias reais, cruas, humanas, cheias de traição, abandono e silêncio. Histórias onde a dor não é o fim, mas o início de uma missão. Romanos 8:28 ecoa como um sussurro firme no meio do caos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, inclusive aquilo que você preferia apagar da sua memória, inclusive as feridas que moldaram quem você é hoje, inclusive os dias em que você se sentiu esquecido. Neste vídeo, você vai perceber que algumas dores não vieram para te paralisar, mas para te direcionar, que há feridas que sangram para fora, mas curam por dentro. Verdades profundas serão reveladas, não para te expor, mas para te libertar. E aos poucos, você vai entender como Deus transforma a rejeição em preparo, injustiça em autoridade e sofrimento em propósito. Se o seu coração estiver disposto, permaneça até o final, não como quem assiste a um vídeo, mas como quem entra em um caminho de revelação. Como um gesto simples de fé, escreva nos comentários uma palavra que represente aquilo que hoje mais dói em você. Não para se expor, mas para entregar. E, se essa mensagem tocar seu espírito, deixe seu like como um ato silencioso de reciprocidade à palavra que está sendo anunciada aqui. Respire fundo. Algo está prestes a fazer sentido. A sua dor não é o fim da história. É apenas o começo de algo maior do que você imagina, para compreender como a dor pode se tornar propósito. Você precisa voltar a um tempo em que as estruturas familiares eram frágeis, as promessas pareciam distantes e a sobrevivência dependia de alianças instáveis. O mundo de Gênesis não era organizado por leis estáveis ou sistemas de proteção social. Era um mundo de clãs, rivalidades, disputas por herança e favoritismo declarado. Um mundo onde o pecado não era apenas individual, mas se espalhava pelas famílias como uma herança silenciosa. A família de Jacó, neto de Abraão, carregava promessas divinas, mas também carregava feridas profundas. Enganos, mentiras e rivalidades haviam se acumulado por gerações. O favoritismo de Jacó por um de seus filhos não era apenas um erro emocional, era uma faísca lançada em um ambiente já inflamável. Irmãos viviam sob o mesmo teto, mas com corações divididos. A casa, que deveria ser lugar de proteção, se tornou território de competição, inveja e ódio. No cenário político, o Egito surgia como uma potência dominante, organizada, próspera,
mas espiritualmente distante do Deus de Israel. Era uma terra de oportunidades para alguns e de opressão para muitos. Enquanto isso, Canaã enfrentava instabilidade, escassez e ameaças constantes. A fome rondava a região, silenciosa e implacável, colocando famílias inteiras à beira do colapso. A promessa de Deus parecia contradizer a realidade visível. Espiritualmente, o povo vivia entre a lembrança das promessas feitas a Abraão e a dura experiência do presente. A fé ainda existia, mas era frágil, misturada com medo e desconfiança. Não havia templos, não havia leis escritas, não havia líderes espirituais consolidados. Havia apenas histórias contadas ao redor do fogo e a esperança de que Deus ainda estivesse vendo tudo. Esse é o tipo de cenário onde Deus costuma agir, quando a estrutura familiar está em risco, quando o ressentimento cresce em silêncio, quando a injustiça parece vencer. Talvez seja por isso que essa história conversa tão profundamente com a sua vida, porque você também conhece o peso de relações quebradas, de expectativas frustradas e da sensação de que tudo pode desmoronar a qualquer momento. Observe como o caos externo reflete o caos interno, famílias divididas, corações feridos, decisões tomadas a partir da dor. Nada aqui é romântico, tudo é humano. E é exatamente nesse ambiente instável que Deus começa a te ensinar algo essencial. O propósito quase sempre nasce em territórios de desordem. Se você percebe paralelos entre esse cenário e a sua própria história, permaneça até o final. Como um gesto íntimo entre você e Deus, escreva nos comentários uma frase simples: Deus ainda está no controle. Não como repetição vazia, mas como um ato de entrega. E permita que essa verdade comece a reorganizar o caos dentro de você. José não entra na história como herói. Ele surge como um jovem comum, marcado por contradições que você reconhece facilmente. Filho amado, sim, mas também filho exposto, protegido demais para entender o perigo ao seu redor, sensível demais para perceber o ódio que crescia nos olhares dos próprios irmãos. José carrega sonhos grandiosos, mas ainda não sabe como carregá-los sem ferir. Ele vê, sente, fala, mas não compreende totalmente o peso do que Deus está construindo dentro dele. Você consegue enxergar José não como um personagem distante, mas como alguém em formação. Ele não é forte o tempo todo. Ele não é sábio o tempo todo. A ingenuidade em suas palavras, a ansiedade em seus gestos, há uma fé que ainda está aprendendo a amadurecer. Os sonhos que Deus lhe concede são verdadeiros, mas o coração que os recebe ainda precisa ser moldado. E isso gera conflito. A túnica que José veste não é apenas uma roupa. Ela representa amor, mas também exposição. Representa identidade, mas também separação. Enquanto ele se sente visto pelo pai, torna-se alvo do ressentimento dos irmãos. Você já experimentou algo parecido: ser amado em um lugar e rejeitado em outro, ser reconhecido por alguns e incompreendido por muitos. José vive essa tensão diariamente, caminhando entre o favor e a rejeição, sem entender por que ambos coexistem. Por dentro, ele luta para conciliar o que Deus mostrou com o que a realidade apresenta. Como acreditar em promessas quando o ambiente é hostil? Como manter a fé quando as relações mais próximas se tornam ameaçadoras? José não verbaliza essas perguntas, mas elas estão ali, latentes, silenciosas, como as suas. Ele sente medo, mesmo que não admita. Ele deseja pertencimento, mesmo quando se sente deslocado. Ele crê, mas ainda
não sabe sofrer com propósito. Essa é a humanidade de José. Um jovem que ama a Deus, mas ainda não conhece o caminho da dor. Um coração que sonha alto, mas ainda não entende que alguns sonhos exigem travessias longas e solitárias. E talvez seja por isso que a história dele toca tão profundamente a sua, porque você também carrega sonhos, responsabilidades, expectativas e um cansaço que ninguém vê por completo. Se você se identifica com essa fase de construção, permaneça até o final. Como um gesto silencioso de fé, escreva nos comentários: Deus está me formando. Não para convencer ninguém, mas para lembrar a si mesma de que o processo não é punição, é preparo. E, se essa verdade ressoa no seu coração, deixe seu like como um sinal de gratidão pela palavra que está sendo semeada aqui. O chamado de Deus nem sempre acontece em templos ou em momentos de glória. Às vezes, ele surge no silêncio dos sonhos, em imagens que você não pediu, mas que insistem em voltar. Com José, Deus fala enquanto ele dorme, quando as defesas caem e o coração fica exposto. Não há aplausos, não há testemunhas, há apenas revelação. Um futuro que se impõe sobre um presente ainda frágil. Os sonhos não são confusos. Eles são claros demais para serem ignorados. Feixes se curvam, estrelas se inclinam. A autoridade aparece antes do caráter estar pronto para sustentá-la. Isso não é privilégio, é responsabilidade. A luz que Deus acende não vem para exaltar, vem para revelar. E toda revelação verdadeira carrega um peso que estremece a alma. José acorda diferente. Ele ainda não entende tudo, mas sabe que foi tocado por algo maior do que ele. Você já sentiu isso? Um chamado que não se parece com euforia, mas com temor. Uma certeza que não traz conforto imediato, mas inquietação. Deus não explica os detalhes. Ele não entrega o caminho inteiro. Ele apenas revela o suficiente para que você saiba que não é mais a mesma pessoa. O chamado não grita. Ele pesa, ele ilumina e, ao mesmo tempo, expõe o que ainda precisa ser transformado. José não recebe uma ordem direta, mas recebe uma visão que reorganiza o seu destino. A presença de Deus não o cega fisicamente, mas altera sua percepção. A partir dali, ele não pode mais fingir que não viu. O temor não vem do medo dos homens, mas da consciência de que Deus falou. E quando Deus fala, algo dentro de você se curva, mesmo sem entender. Se hoje você sente esse peso silencioso no coração, não ignore. Permaneça até o final. Como um gesto íntimo de fé, escreva nos comentários. Fala: Senhor, eu estou ouvindo, não como repetição automática, mas como entrega real. E deixe seu like como um sinal de reverência à voz que ainda chama, ainda guia, ainda sustenta. A missão de José não começa com poder, começa com perda. Deus não lhe pede que governe primeiro, mas que permaneça fiel quando tudo lhe é tirado. O pedido divino não vem em forma de tarefa clara. Vem como um caminho estreito que atravessa rejeição, silêncio e abandono. O que Deus permite parece contradizer aquilo que ele prometeu. E é exatamente aí que a missão se torna impossível aos olhos humanos. José é rejeitado pelos próprios irmãos, não por algo que fez de errado, mas por aquilo que carrega. Ele é lançado em uma cisterna vazia, um lugar de eco e escuridão, onde a voz não retorna e a esperança parece não alcançar. Depois, é vendido como mercadoria, tratado como objeto, arrancado da própria história. O custo emocional é devastador. Não há despedida,
Não há explicação, apenas a sensação de ter sido descartado por quem deveria proteger. Você conhece essa dor quando a rejeição vem de dentro da própria casa. Quando a ferida não é causada por inimigos distantes, mas por pessoas próximas. José não perde apenas a liberdade, ele perde a identidade, o nome, o futuro visível. Tudo o que parecia promessa, agora se parece com engano. E, ainda assim, a missão continua. Mesmo sem aplausos, mesmo sem entendimento, no Egito, ele é estrangeiro, sem direitos, sem voz, sem garantias. Deus não o livra da solidão. Deus não o poupa do medo. Deus não interrompe o processo. A missão impossível é permanecer íntegro quando ninguém está olhando. É manter o coração alinhado quando o ambiente tenta deformar. É continuar crendo quando as circunstâncias gritam o contrário. O custo é alto. Há noites em que a saudade aperta. Há dias em que o silêncio pesa mais que as correntes. A rejeição dos homens machuca, mas o silêncio de Deus confunde ainda mais. Mesmo assim, José permanece. Não porque entende, mas porque confia. Não porque é forte, mas porque decide não se tornar amargo. Se você sente que Deus te pediu fidelidade em um lugar onde tudo parece injusto, permaneça até o final. Como um ato simples de fé, escreva nos comentários: eu não vou desistir. Não como promessa vazia, mas como decisão espiritual. E deixe seu like como um gesto silencioso de perseverança diante da palavra que está sendo compartilhada aqui. Mesmo ferido, José começa a agir. Não há revolta declarada, não há fuga, não há desistência visível. Ele faz o que está ao seu alcance, ainda que o coração esteja pesado. No anonimato da casa de Potifar, ele trabalha, aprende, observa. Suas ações não são grandiosas, mas são fiéis. E silenciosamente, Deus faz prosperar tudo aquilo que José toca. O favor começa a se manifestar no lugar da dor, mas onde há avanço, surgem novas tensões. A integridade de José passa a incomodar. A presença de Deus sobre ele desperta olhares, desejos distorcidos, acusações falsas. A primeira grande prova não vem como tentação distante, vem de perto, insistente, diária. José escolhe resistir, ele escolhe honrar a Deus quando ninguém está vendo. E essa escolha lhe custa caro. A crítica se transforma em mentira. A mentira se transforma em acusação. A acusação se transforma em prisão. José chora. A Bíblia não descreve suas lágrimas, mas elas são humanas demais para não existirem. A injustiça se repete, o cenário muda, mas a dor se mantém. Ele faz o certo e ainda assim sofre. Ele permanece fiel e ainda assim é esquecido. Você já viveu isso, quando fez o que era correto e mesmo assim foi ferida. Quando escolheu a integridade e recebeu em troca silêncio, desprezo ou afastamento, o desânimo tenta se instalar. A pergunta volta com força. Até quando? A ameaça agora não é externa, é interna. É o risco de deixar o coração endurecer. Na prisão, José experimenta um novo nível de solidão. Mas também ali Deus permanece. Mesmo no lugar de falha aparente, o favor se manifesta novamente. Ele ajuda, serve, interpreta sonhos, se envolve e ainda assim é esquecido. As lágrimas caem no chão frio. O tempo passa devagar. A dor amadurece. Se hoje você está cansada de fazer o bem e não ver retorno, permaneça até o final. Como um gesto silencioso de fé, escreva nos comentários: Deus
não me esqueceu. Não como negação da dor, mas como resistência espiritual. E deixe seu like como um sinal de esperança ativa, mesmo no meio do cansaço. É aqui que a Bíblia começa a revelar algo que os olhos naturais não conseguem enxergar sozinhos. A história de José não é apenas sobre sofrimento individual. É sobre um Deus soberano que trabalha nos bastidores enquanto o ser humano vê apenas atrasos. Gênesis repete uma frase simples, mas carregada de autoridade. O Senhor era com José. Essa presença não o livrou da cisterna, nem da escravidão, nem da prisão, mas sustentou o seu interior para que a dor não definisse quem ele se tornaria. Quando Paulo escreve em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele não está romantizando a dor. Ele está afirmando que Deus é capaz de costurar propósito até mesmo com fios de injustiça. Todas as coisas incluem traições, esquecimentos e tempos de espera. A cooperação divina não acontece no conforto, acontece no processo. José se torna um símbolo vivo dessa verdade. Cada ferida não o afasta de Deus, o aproxima. Cada perda o esvazia de orgulho e o prepara para servir. O simbolismo é profundo. A cisterna representa o lugar onde a autoconfiança morre. A casa de Potifar representa o teste do caráter. A prisão representa o lugar onde os dons são refinados no silêncio. Nada é aleatório. Nada é desperdiçado. A teologia bíblica nos mostra que Deus frequentemente forma seus líderes no oculto. Moisés, no deserto, Davi nas cavernas, José na prisão. Antes de usar alguém em público, Deus cura em particular. Antes de entregar a autoridade, Deus trata o coração. Isso não é punição, é preparação. A promessa não falhou, ela está amadurecendo. Talvez você esteja vivendo um intervalo entre o sonho e o cumprimento. Esse espaço dói porque parece vazio, mas é exatamente ali que Deus está trabalhando mais profundamente. A revelação é simples e, ao mesmo tempo, confrontadora. A dor que você queria evitar pode ser o instrumento que Deus está usando para te capacitar a salvar outras vidas, inclusive a sua própria. Se essa explicação faz sentido para o que você está vivendo hoje, permaneça até o final. Como um ato de fé consciente, escreva nos comentários: Deus está trabalhando, mesmo agora. E deixe seu like como um gesto de concordância com a palavra que revela, sustenta e orienta. O tempo passa e aquilo que parecia esquecido começa a se mover de forma inesperada. O clímax da história de José não chega com aviso, chega com urgência. Um rei inquieto. Sonhos que perturbam o poder. Nenhuma resposta. Nenhuma interpretação. A estrutura mais forte do mundo conhecido naquele tempo se mostra frágil diante de uma revelação divina. O Egito, símbolo de controle e força, se vê impotente diante do mistério. José é chamado às pressas. Ele sai da prisão sem preparação, sem transição. Em um instante, o lugar de esquecimento se transforma em plataforma. Não é José quem se exalta. Ele deixa claro: a revelação vem de Deus. A autoridade que agora se manifesta não nasceu naquele dia. Foi forjada em anos de dor silenciosa. Cada lágrima contribuiu para esse momento. A decisão é clara. José interpreta os sonhos, anuncia juízo e provisão. Fome virá, mas haverá salvação. Crise se aproxima, mas há um plano. A intervenção divina não elimina o problema. Ela revela o caminho.
O milagre não está na ausência da fome, está na sabedoria para atravessá-la. Deus não muda o cenário, muda a posição de José dentro dele. O improvável acontece. O jovem rejeitado se torna governador. O ferido se torna instrumento de cura. Aquele que foi vendido passa a administrar recursos que salvarão nações inteiras. O microclímax visual é poderoso. O mesmo homem que foi despido agora recebe autoridade. O mesmo que foi silenciado agora dá direção. A Bíblia mostra que a justiça de Deus não falha, apenas amadurece no tempo certo. E, então, o momento mais profundo, os irmãos voltam. O passado reaparece. A dor tem rosto. José precisa decidir se a ferida definirá sua resposta ou se o propósito falará mais alto. Ele escolhe a revelação. Ele escolhe o perdão. Ele entende algo que muda tudo. Deus estava em cada detalhe. Se hoje você sente que está à beira de uma decisão que pode redefinir sua história, permaneça até o final. Como um gesto interativo de fé, escreva nos comentários: eu escolho o propósito, não a dor, e permaneça conosco, porque a aplicação dessa revelação pode transformar a forma como você enxerga a sua própria história. Agora a história deixa de ser apenas sobre José e passa a ser sobre você, porque a Bíblia não foi escrita para admiração distante, mas para transformação diária. A pergunta que permanece não é o que aconteceu com ele, mas o que Deus quer fazer através daquilo que aconteceu comigo. A dor que você carrega hoje pode estar tentando te definir, mas, à luz da palavra, ela pode ser ressignificada como ponto de partida quando a ansiedade aperta e o futuro parece incerto. Lembre-se de José na prisão, fazendo o melhor que podia. No lugar onde estava, ele não controlava o tempo, mas cuidava do caráter. Você não precisa resolver tudo hoje. Precisa apenas permanecer fiel no agora. A Bíblia ensina que Deus guia passo a passo, não com mapas completos, mas com direção diária. Nas preocupações financeiras, a história de José revela que Deus não é pego de surpresa pela escassez. Ele prepara a provisão antes mesmo da crise se manifestar. Talvez o seu tempo atual seja de economia, aprendizado e prudência. Não é castigo, é estratégia divina. Romanos 8:28 continua verdadeiro mesmo quando os números assustam, nos dilemas familiares, especialmente quando há feridas antigas. A decisão de José de não se vingar ensina que o perdão não apaga a dor, mas liberta o coração. Perdoar não é concordar com o que foi feito, é escolher não viver prisioneira do passado. O propósito floresce quando o ressentimento perde espaço, na solidão e no cansaço emocional. Lembre-se de que José foi esquecido pelos homens, mas nunca foi abandonado por Deus. A presença divina não depende de aplausos, ela se manifesta no silêncio, sustentando quando ninguém mais percebe. A sua fé pode estar abalada, mas ela não está perdida. Ela está sendo fortalecida em níveis mais profundos. Até a autoestima ferida encontra cura aqui. José não se tornou alguém diferente quando recebeu autoridade. Ele apenas revelou quem havia se tornado no processo. Você não precisa se comparar, nem provar nada. Deus está construindo algo em você que ainda não é visível, mas é real. Se essa aplicação toca diretamente a sua vida, permaneça até o final. Como um gesto de fé prática, escreva nos comentários: minha dor tem propósito, não como afirmação vazia, mas como alinhamento
com a verdade bíblica. E deixe seu like como um sinal de abertura para que Deus continue trabalhando no seu interior. Deus vê você não apenas o que você mostra aos outros, mas aquilo que você guarda em silêncio. Ele vê as noites em que o sono não vem, os pensamentos que retornam, as perguntas que você nunca ousou dizer em voz alta. E ainda assim, Ele permanece. Deus cuida de você não como quem observa de longe, mas como quem sustenta de perto, mesmo quando tudo parece frágil demais para continuar. Assim como José, você não foi esquecida. O tempo de espera não é ausência divina, é maturação. Deus guia mesmo quando o caminho parece confuso. Ele sustenta quando as forças acabam. Ele restaura o que a injustiça tentou destruir. Ele cura feridas que ninguém mais soube tocar. A sua história não está interrompida, está em processo. A palavra afirma que aquilo que foi planejado para o mal pode ser transformado em instrumento de vida. Não porque a dor foi boa, mas porque Deus é bom. Ele não muda o passado, mas ressignifica o futuro. O que hoje dói pode amanhã se tornar fonte de consolo para outros. As feridas que quase te paralisaram podem se tornar missão. Receba essa consolação como promessa viva. Deus ainda escreve capítulos. Deus ainda abre portas. Deus ainda usa histórias quebradas para revelar sua glória. Você não precisa entender tudo agora. Precisa apenas confiar. A mesma mão que permitiu o processo é a mão que conduz o desfecho, como um ato simples de apoio à palavra de Deus. Curta este vídeo e inscreva-se no canal, não como obrigação, mas como sinal de que você deseja que essa mensagem continue, alcançando outros corações cansados. Escreva nos comentários um versículo bíblico que represente sua fé hoje como um ato público de confiança. E se puder, continue essa jornada espiritual assistindo ao próximo vídeo, permitindo que Deus fale novamente ao seu coração. A sua dor não foi em vão. Ela gerou propósito. E Deus continua com você, ontem, hoje e sempre.